E aí, seguindo aqui para nossa sequência de vídeos de unboxing dos decks do Sabá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o deck de Qatari. E, sinceramente, esse eu acho que vai ser um dos vídeos mais legais, porque ele tem umas curiosidades bem bacanas referente aos nomes dos vampiros, que eu quero passar aqui com vocês. Então bora lá? Então, começando aqui, falando aqui um pouquinho do Qatari. Então vamos ler aqui o que o deck tem a oferecer. Então vamos lá. Seguidores da trilha de Qatari abraçam plenamente sua condenação vampírica e buscam seduzir outros para o seu mundo de prazeres proibidos, seja entregando-se a banquetes egoístas ou profanando o solo sagrado com ritos profanos. Eles se deleitam com sua queda em desgraça e com o sofrimento que deixam para trás. Esse deck coloca você no comando de vampiros sedutores do Sabá, que manipulam, seduzem e corrompem das sombras. Eles utilizam poderes de auspícios, rapidez, ofuscação e presença para encantar vítimas, enganar inimigos e disseminar a decadência moral, cada ato os levando cada vez mais fundos em uma bela corrupção. Então vamos aqui ver o que a gente tem aqui dentro. Então vamos abrir aqui. Então, o deckzinho dentro a gente vai ter aqui aquela folhinha de cetim, aqui a gente tem o marcadorzinho dos Qatari, né? E aqui o início dos Minions. Então vamos lá. Então, começando aqui com o marcadorzinho, então aqui as novas regras. Esse deck introduz novos poderes, habilidades e regra para os Kindreds do Sabá. Veja mais por esse QR Code ou pelo sitezinho que está aqui, ó. Então aqui o símbolo da White Wolf e da Black Chantry, e aqui a gente tem um marcadorzinho de Path of Qatari. Então se você transformar um dos seus vampiros antigos do Sabá em Qatari, você já pode anexar essa cartinha nele. Então vamos começar aqui com a cripta. Daqui a pouco a gente entra na library. Como nós observamos na leitura da caixa, nós estamos falando de vampiros e apostam na sedução, em prazeres corpóreos, apóstolos da luxúria e da tentação. E tudo isso está remetido diretamente nos nomes, nas habilidades ou mesmo nas artes desses vampiros. Então vamos começando a ver aqui, ó. Vamos começando aqui pelos dois Brujah, que é a Dévora e o Osvaldo. A Dévora pode ser associado como devorar, ou uma pegada de insaciabilidade. Então a Dévora ela é um Brujah, cap 5, ela tem presença no superior, celerity, fortitude, potência no básico. Ela é um vampiro do Sabá, e quando você tiver 5 ou menos de pool, ela tem mais 1 de furtividade para todas as ações dela. Osvaldo Kuhnemann. Esse aqui está associado ao idioma alemão. Kuhn significa ousado ou atrevido. Ele tem presença no superior e celeridade no superior, além de ter fortitude e potência no básico. Osvaldo ele tem mais 1 de bleed contra Matusaléns que controlem Toreador ou Ventru. A Elspeth de Irresistível. Essa aqui, bem óbvio, né? Seria a Irresistível, impossível resistir a essa mulher. Ela é uma cardeal do Sabá. Se a Auschwitz for bloqueada, o Minion bloqueador queima 1 de recurso antes mesmo da Block Resolution. Então isso aqui lembra muito a beleza, né, a Art and Beauty lá do historiador, deixando ela tão bonita, tão irresistível, que o simples fato de você tentar bloquear ela, você já tá perdendo seu recurso. Então é uma Malkaviana aqui dos Qatari. Ela tem as 3 do clã no super, auspícios, dominação e ofuscação, além de ter uma fortitude no super e uma potência aqui no básico. Cocotorn, ou espinho de coco. Esse nome, ele é bem ambíguo, né? Porque ele pode remeter a algo doce, algo doloroso, atraente, perigoso. Tem esses espinhos dela, uma minion aqui com uma cara de sedução. Então, também uma Malkaviana, capacidade 4, ela tem ofuscação e dominação no básico, e uma fortitudezinha aqui no básico. Fotine Katsikaris. Vampiro de Sabá, capacidade 7, Malkaviana. Depois que Fotine lidar com sucesso para 1 ou mais, você tem mais 1 de hand size até a sua próxima descarte phase. Ela tem auspícios, dominação e ofuscação no superior, além de uma fortitude e uma potência no básico. A Tentadora de Legiões, aquela que seduz em massa. Uma Ministry Arquebispo de Gdansk, ela pode queimar 1 de sangue para dar como golpe Combat Ends, capacidade 10 e mais 1 de bleed. Essa minion é sensacional. Veio entrar em combate com ela, venha com Immortal, porque senão ela simplesmente vai embora. Escorregadia aos montes aqui. Ela tem auspícios, ofuscação, presença e protein no superior, além de fortitude e potência no básico. Gostoso.
Acho que pra nós brasileiros, esse aqui é o que abre menos margem pra dúvida. É direto ao ponto, carrega extrema conotação sexual, cara sem camisa, né? Então, bem óbvio aqui nas libertinagens aqui dos Qatari. Sabá, toda vez que o gostoso blidar com sucesso a sua presa para um ou mais, ele pode ganhar um de sangue. Minion sensacional também, presença no superior, além de fortitude, ofuscação e potência no básico. Félix, The Naughty Boy, ou um garoto travesso, né? Insinua aqui o atrevimento, pode tranquilamente ser utilizado aqui em conotações sexuais também. Ele é um Ministry, capacidade 7, Bispo do Sabá, ele tem mais um de furtividade durante uma Bleed Action, durante uma ação de Bleed. Ele vai ter aqui auspícios e presença no superior, além de Celerity, ofuscação e Protein no básico. Ximena, capacidade 3, Ministry, Sabá, vai ter presença e ofuscação no básico. Yansin, ou pecado ciano, ou seja, uma tentação, um pecado exótico. Capacidade 2, historiador com celerity no básico. Glissandro. Esse aqui eu posso estar indo um pouco além, mas glissando é um termo musical que interliga duas notas de uma maneira suave. E a arte também, aquela arte bem provocativa ali, né? Também bem atrelada a cunho sexual. Capacidade 6, auspícios e celerity no superior, além de uma ofuscação e uma presença no básico. Jungen de Libertine, ou seja, o libertino, aquele que tem uma conduta moral desregrada, um símbolo de devassidão e prazeres carnais. Ele é cap 8, arcebispo de Mannheim. Minions que querem tentar bloquear ele precisam queimar um de sangue ou vida só para poder tentar. Toreador, com auspício, celeridade e presença no super, além de ter aqui uma ofuscaçãozinha no básico. Então essa aqui, ela é a cripta dos Qatari, uma cripta bem focada aqui na parte de sedução e libertinagem. E agora vamos aqui para a parte de livraria. Primeira Master, Anarch Troublemaker. É uma Master única, coloca essa carta em jogo. Durante a sua fase de destravar, você pode dar para sua presa o controle de Anarch Troublemaker, em troca de travar 2 minions que ele controla, ou queimar o equipamento de um minion. Então você trava 2 minions do cara, ou queima o equipamento, e em troca você dá Anarch Troublemaker para ele poder usar na presa dele. 3 Blood Doll, Master, coloca essa Master em jogo. Durante a sua Master Phase, você pode mover um de sangue de um vampiro que você controla para sua pool, ou um do seu pool para um vampiro que você controla. Dreams of Sphinx, uma cartazinha que, apesar de ser reprintada com uma certa frequência, é sempre muito bom ver Dreams por aí. Uma carta muito útil, vai em vários baralhos diferentes. É uma Master única, custa 1 de recurso. Coloque essa carta em jogo e adicione um marcador toda vez que você travar ela. Você pode travar ela para poder aumentar a sua mão em mais 2 até o final do turno. Você pode travar ela para, na sua fase de destravar, ganhar 1 de recurso caso você controle o Edge, ou você pode travar ela para adicionar 1 de sangue a um vampiro na sua região incontrolada. Quando ela tiver 3 marcadores, você queima ela. Enthrall é a primeira carta nova aqui do baralho. Vem 8 cópias. Ela é uma ação que diz: com ofuscação ou presença no básico, bleed com mais 1 de bleed. E com ofuscação ou presença no superior, bleed com mais 1 de bleed. E se o bleed for um sucesso para 1 ou mais, esse vampiro pode queimar 1 de sangue para poder comprar uma carta da sua cripta. É uma carta muito legal. E você pode queimar o sangue, por exemplo, do gostoso, se ele brilhar bem sucedido. Você compra uma carta da sua cripta, então você ganha ali a necessidade de não ter que gastar 4 transferências. Queima 1 de sangue do gostoso, por exemplo, para poder pagar o Enthrall. E ainda ganha 1 de sangue pela habilidade dele por ter feito um bleed bem sucedido. Então, cartinha bem sensacional aqui. E agiliza muito para você poder comprar novos minions na sua cripta. 2 Entrancement, cartinha antiga. Uma açãozinha de presença, bleed com mais 1 de bleed no básico, e no superior é uma ação com mais 1 de stealth para poder roubar um aliado de um outro Matusalém. Uma carta clássica de presença, e a maioria dos decks de presença sempre roda ali 1 ou 2 para poder pegar aquele aliadinho ali desprevenido para você. 3 Eye of Argus, e action para poder, no básico, ganhar mais 2 de intercept contra uma ação direcionada a você ou uma carta que você controle, e no superior, usado por um vampiro travado, aquele vampiro acorda, ignorando o requerimento de destravar para poder usar cartas de reação e poder tentar bloquear até o final desta ação. 3 cópias. 4 cópias aqui de Feather Pitch, carta nova também, carta de Qatari. Ela custa 1 de sangue, e no básico, com fortitude ou presença, mais 1 de bleed limitado. Então, modificadorzinho de ação, deu bleed,
Passou, você pode dar ali mais um de bleed no básico. E no superior, mais um de bleed, e se o bleed for um sucesso para um ou mais, você pode colocar essa carta no vampiro depois da resolução da ação. Esse vampiro pode queimar essa carta durante uma ação de bleed ele performar para fazer com que um bloqueio falhe. O minion bloqueador não pode tentar novamente. Um vampiro só pode ter uma única Fair Repeat. Então, carta muito legal. Você deu um bleed, o bleed passou. Você dá mais um de bleed e ainda coloca essa carta nesse minion. Na próxima vez que você bleedar, se o cara tentar te pegar e você não tiver stealth suficiente, você simplesmente falha o bloqueio do cara. Muito, muito legal. Forward Momentum, Master nova de Qatari, é uma Master única, coloca essa carta em jogo. Após a ação de um vampiro da trilha de Qatari, que você controla, bleedar e esse bleed for um sucesso para um ou mais, adicione um marcador nessa carta. Caso contrário, você queima um marcador dessa carta. Então, se o bleed não for bem sucedido e essa carta tiver marcadores, você queima. Depois que um vampiro que segue a trilha de Qatari performar uma ação, você pode queimar 2 marcadores dessa carta para destravar ele. É uma carta bem legal aí que vai te dar um multi-action para os seus vampiros de Qatari. 4 Freak Drive, cartinha antiga de Fortitude, custa 1 de sangue, apenas usável depois que a ação for resolvida. No básico, esse vampiro fez uma ação bem sucedida, ele destrava, e no superior, se esse vampiro foi bloqueado, ele também destrava. Edoísmo, tem 5 cópias dela aqui. Edoísmo é uma carta de fortitude ou presença. Ela só pode ser utilizada por um vampiro destravado que não seja o minion agente, e se esse minion agente estiver tentando ser bloqueado. Ou fortitude ou presença básica. Essa tentativa de bloqueio falha, e o minion que tentou bloquear não pode tentar novamente. Você trava esse vampiro, trava o minion que tentou bloquear, e agenda um combate entre eles. E no superior, você não agenda o combate. Então, seu minion fez uma ação. Alguém tentou bloquear, um outro minion seu vira e fala: ô bicho, deixa meu amigo fazer a ação dele aí, nós vamos tretar se for básico, e você não pode tentar bloquear. E se for no superior, eles caras só não podem tentar bloquear, mas vocês não tretam entre eles. É uma carta muito, muito, muito legal também, presença e fortitude. Hungry Coyote, apesar de ter vindo no Precon do Sabá de 2019, ela sempre foi uma cartinha meio chata de encontrar no passado. Ela era uma carta rara, saiu somente em 3 edições, originalmente em 96, na edição Sabá, que saiu pela Wizards of the Coast. Depois ela foi reprintada em Sabá Wars, nos anos 2000, e depois, em 2006, foi o último reprint dela pela White Wolf em Third Edition. Desde então, ela não vem mais. É uma carta muito bem-vinda aqui nos reprints, uma cartinha que era relativamente chata de encontrar. É uma location única que custa 2 de pool. Toda vez que um vampiro do Sabá que você controla caçar, ele caça com mais 1. Então, em vez de ele caçar 1, ele caça 2. 6 Kiss of Qatari, cartinha de combate que custa 1 de sangue, com ofuscação ou presença. No básico, seu strike é fim de combate, e no superior, também seu strike é fim de combate, e ao final do combate, se estiver de perto, você stuna o vampiro opositor. Então você coloca um marcador de stun daquele vampiro ali, que estava em combate com você, e no próximo turno ele não destrava. Normalmente. Mind Numb, vem 4 cópias. Cartinha antiga, mas que teve aqui uma alteração no seu texto. É uma ação, e no básico, você stuna um vampiro destravado, e no superior, como acima, porém essa ação tem mais 1 de stealth. Então, bom ali pra você ir lá, travar o vampiro do cara, stunar ele pra ele não destravar no próximo turno, desvira com um Freak Drive, ou com aquela Masterzinha dos Qatari, que depois de uma ação você pode desvirar queimando 2 marcadores, e depois dar o seu bleed um pouco mais seguro, com o vampiro do cara travado. 2 Misdirection, Master que custa 1 de pool, e você trava um minion. Então na Master Phase você trava um minion do cara, da sua presa, por exemplo, para poder fazer suas ações. My Enemy's Enemy, cartazinha de auspícios para poder repassar bleed. No básico, com auspícios, mais 1 de Intercept, mais 1 de Percepção. E no superior, apenas usável se um vampiro controlado pelo seu predador estiver te bleedando. Depois que os bloqueios forem declinados, não usável se tiver apenas 2 Matusaléns. Você trava o vampiro reagente e muda o alvo desse bleed para o predador do seu predador. Esse Matusalém pode tentar bloquear normalmente. 3 On the QV, apenas usável por um vampiro travado. O minion só pode jogar um único On the QV entre fases de destravar. Esse minion acorda e pode tentar usar cartas de reação e bloqueio normalmente como se estivesse destravado até o final da ação. Se esse minion for um aliado, ele não destrava na sua próxima fase de destravar.
uma Pentax Subversion, então uma Masterzinha que custa 2 de pool, única, coloca essa carta em um Minion pronto, esse Minion não pode bloquear. Outros Minions, não pode ser o Minion que tá com essa carta, podem vir queimar essa carta como uma D-Action. 6 Seed of Terror, então um modificador de ação novo aqui, de ofuscação ou presença, apenas usável quando a ação é anunciada, ele custa 1 de sangue. No básico, com ofuscação ou presença básica, minions precisam queimar 1 de sangue só para poder tentar bloquear essa ação, e no superior, além de precisarem queimar 1 de sangue para poder tentar bloquear essa ação, você escolhe um vampiro. Esse vampiro não pode nem tentar bloquear essa ação. Então fez ali o seu bleed, se for no super, você já escolhe alguém para não bloquear, e os outros precisam queimar 1 de sangue se quiserem tentar bloquear. O deck de estrela, e o cara só tiver um único minion, você só passa por cima. 5 cópias de Subversion, cartinha nova também, modificador de ação, requer celeridade ou presença. No básico, mais 1 de furtividade, e no superior, mais 1 de bleed, ou mais 1 de bleed com mais 1 de furtividade. Então, um modificadorzinho de ação, você pode usar ela só para te dar furtividade, só para aumentar o bleed, ou para aumentar o bleed e aumentar a furtividade. Carta bem legal também. 5 cópias de Swift Cover, carta nova de combate ou de modificador de ação. No básico, é uma carta de combate e te dá um dodge, e no superior é um modificador de ação que te dá mais 1 de furtividade. Pode ser utilizado com Celerity ou com ofuscação. Misdirection, cartinha de reação bem comum, tem a grande maioria dos decks de auspícios, 6 cópias. Cartinha que custa 1 de sangue, reação no auspícios básico, mais 1 de percepção, e no auspícios superior, apenas usável se um minion estiver sangrando você. Após os bloqueios serem declinados, você trava o minion reagente e muda o alvo do bleed para um outro Matusalém que não seja o Matusalém do minion agente. Este novo Matusalém pode tentar bloquear a ação normalmente. Então 6 cópias aqui, um bounce de bleed. Master nova, Terrifying Visage, 2 cópias. É uma Master que custa 1 de recurso. Coloca essa carta num vampiro pronto que siga a trilha de Katari. Se esse vampiro for bloqueado, o controlador do minion bloqueador queima 1 de recurso antes da resolução do bloqueio. Um vampiro só pode ter uma única Terrify Visage. Então, de novo, aqui é como se fosse uma Arching Beauty, né? Então, se você colocar essa aqui na Malkavianazinha lá, irresistível, você vai ter, toda vez que ela for bloqueada, só de bloquear ela, o cara já perde 2 de recurso. E por último, Under Siege. Uma ação, mais 1 de furtividade, única, requer um vampiro titulado do sabá que você controla. Coloca essa carta em jogo com 3 marcadores. Durante uma vez por ação, um vampiro do sabá que você controla pode queimar um marcador dessa carta para destravar e tentar bloquear com mais 1 de percepção, mesmo que a percepção não seja necessária. Se essa carta não tiver marcadores, você queima ela. Então esse aqui é o Path of Katari, um deckzinho bem legal, principalmente pra quem tá começando, mas assim, pra ser bem honesto, você já tem uma pool legal, eu acho que esse aqui é um dos que menos agrega em questão de reprints. Ele tem a Dreams, que é sempre sensacional, mas é uma carta que, como eu disse, ela já vem sendo reprintada há algum tempo. A Nax Troublemaker é uma carta que pode ser interessante, veio aí no V5 Companion, se eu não me engano no Salubre. E no mais, o grande reprint desse deck mesmo é o Hungry Coyote. Essa aqui é um reprint bacana. O resto dos reprints são reprints que estão comumente em outros decks. O Blood Doll, My Enemy's Enemy, On the Quivive, Pentex. Ainda são cartas legais, como a Pentex e o próprio My Enemy's Enemy, mas ainda assim não são cartas que estavam há muito tempo lá precisando de um reprint. Eu acho que tinham até outras opções do passado que poderiam ter vindo aqui para serem reprintadas. Mas ainda assim, um deck legal, um deck relativamente consistente. Você faz bleed comprando carta de cripta. Você tem aqui mais 1 de bleed e ainda falha um bloqueio posteriormente. Carta para te gerar multi-action, mesmo que você não tenha fortitude. Carta para falhar bloqueio. Combate Endes e stuna o cara. Isso aqui é sensacional. Inclusive, bem melhor que No Trace. Então, os Malkavianos podem até pensar em trocar No Trace por isso aqui. Tipo um Seduction,
O vampiro que você seduzir ali já não pode bloquear, só que os outros ainda tem que pagar sangue pra poder não bloquear também. Mais um de Bleed com mais um de Stealth, uma carta relativamente clássica. Dodge ou Stealth, carta versátil, pode ser usada como combate ou mesmo para poder dar Stealth. E uma Art and Beauty aqui para os seus vampiros. Então bloqueou, tudo bem, o Bleed não foi bem sucedido, mas ainda assim você arranca um de poolzinho do cara ali. Então esse aqui é o deck de Qatari. Eu particularmente gostei, mas em questão de reprints, pra mim, eu acho que talvez seja um dos mais fracos. Mas é um deck e com certeza que não me arrependo nem um pouco de ter pego, e eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa com meus Malkavian Antitribo lá do passado, utilizando essas cartinhas aqui também. Eu via muito potencial e quero muito brincar com Qatari, com os Malkavians antigos. Antes da gente poder encerrar esse vídeo, já sabe, né? Vamos colocar isso aqui na nossa pastinha de coleção e ver como é que fica, complementando ela ali com as cartas do Sabá. Então, bora lá? E agora vamos colocar aqui os nossos depravados dos Qatari diretamente aqui na nossa pasta de coleção. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu gostaria de te convidar aí a deixar um like, a se inscrever no canal se você não tiver feito ainda. Me ajuda bastante a entender que o conteúdo é do interesse de vocês. Me ajuda me empolga aí a correr atrás de novas coisas para vocês, novos conteúdos, novos produtos, fazer unboxing, trazer as novidades. Eu agradeço muito todo esse apoio de vocês aí. Então, vamos chegar aqui agora. Já colocou os Minions de Kaine. Vamos colocar agora os de Qatari. Começando aqui com a nossa Bruhá, Évora. Aqui o Osvaldo. Iron Swift, nossa Malkaviana. Essa existe. A Cocotorn agora. Pesca. Toso. Félix. Mena. Yansin. Lissandro. E o Yugen. Então é isso. Agradeço muito a parceria de vocês. E no próximo vídeo a gente vê aí o Path of Defense. Valeu, brigadão. E nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!